24 de agosto. Muito bem. Mas, irmãos, vamos abrir aí as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Convido você a estar abrindo aí sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Essa história de Zaqueu é bem conhecida e, para mim, ela é uma história muito especial dentre as muitas pessoas que encontraram com Jesus, porque essa foi a primeira mensagem, a primeira pregação que eu ouvi há quase 27 anos atrás, em dezembro de 1997, quando pela primeira vez ali na primeira igreja batista aqui em Serra Talhada, eu ouvia a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e ali eu nunca esqueci que o pastor Paulo Dantas, que era pastor da primeira igreja batista em Petrolina, estava numa festividade de aniversário da igreja e pregava sobre esse texto, sobre essa história de Zaqueu. Irmãos, Zaqueu, o texto diz aqui, a história que nós lemos, que ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Mas a história de Zaqueu nos conta, o próprio texto bíblico aqui nos conta, que ele morava ali na cidade de Jericó. Jesus estava passando por aquela cidade de Jericó. Era a última vez que Jesus passava por Jericó. Ele já estava se dirigindo a Jerusalém pela última vez, aonde poucos dias depois Jesus então seria morto, seria crucificado em Jerusalém pelas autoridades religiosas e pelas autoridades romanas também. E essa era a última oportunidade, provavelmente Zaqueu não sabia, mas era a última oportunidade que ele teria de ver quem era Jesus. Provavelmente ele já tinha pelo menos ouvido falar de Jesus, porque aqui já estava no final dos 3 anos do ministério de Jesus, da sua pregação pública, e a fama de Jesus já havia se espalhado por toda aquela terra. E Zaqueu talvez até já tivesse visto Jesus, pelo menos de longe. Com certeza ele já havia ouvido sobre os ensinamentos e sobre os milagres, sobre as grandes coisas que Jesus já havia realizado. Zaqueu era chefe dos publicanos, e aí, para quem não conhece da história, do contexto da época, só para você se situar nessa história, os publicanos eram os cobradores de impostos da época, e eles eram odiados pelos judeus, e eles eram judeus inclusive. Mas por que eles eram odiados pelos judeus? Porque
Israel, né, a terra dos judeus, estava ali dominada, subjugada pelo Império Romano, que era o maior império daquela época, dominava quase que o mundo inteiro. E ali eles estavam pagando altos impostos para que não tivessem suas cidades destruídas, para que não fossem escravizados, e estavam sendo literalmente explorados pelo Império Romano. E como que o Império Romano fazia para cobrar esses altos impostos, para explorar o trabalho daquele povo? Eles tinham os cobradores de impostos, mas não era como hoje, né, que tudo tem toda a tecnologia e tudo é feito de maneira digital, de maneira automática. Não era assim. Naquele tempo, então, eles pegavam pessoas da própria comunidade, pessoas da própria cidade, do próprio lugar, e lhes pagavam altíssimos salários, lhes davam autoridade, lhes davam soldados, oficiais ao seu dispor para lhes darem segurança e também para lhes dar, então, o poder para cobrar os impostos da população. E eram judeus, porque eles conheciam as pessoas, cada pessoa, quem plantava, quem criava animais, quem fazia qualquer atividade, as pessoas da comunidade conheciam. E aí, por causa disso, os judeus que aceitavam esse trabalho, eles eram ricos, porque o salário era muito alto, e também, normalmente, a fama deles é que eles cobravam mais do que o que era para cobrar. Eles exploravam, eles extorquiam as pessoas. Em outras palavras, eles roubavam, né? Eles cobravam mais do que o que deveriam cobrar. Então, eles deixavam a parte que era do Estado, que era do Império Romano, e outra grande parte ficava para eles. Então, eles eram tidos como homens desonestos, mas também traidores da pátria, porque eles cobravam e exploravam, cobravam altos impostos e exploravam o seu próprio povo, os seus conterrâneos, o povo que era sangue do seu sangue, a sua nação. Eles eram traidores da pátria, esses homens eram odiados pelos judeus. E havia razão para isso. Famílias deixavam de considerar quem ia lá, o cobrador de impostos, os pais não consideravam mais como filhos. Eles eram odiados pelo seu povo, pelos judeus. Agora imagine que Zaqueu era chefe dos odiados publicanos. Então ele era o odiado maior. Ele era o top dos odiados, como a gente diz, porque ele era chefe dos publicanos. Mas esse homem, esse Zaqueu, nós estamos falando também de um homem extremamente inteligente, de um homem que era astuto, de um homem que era esperto, porque ninguém ia colocar como chefe dos cobradores de impostos alguém que não tivesse qualidades, alguém que não tivesse uma grande capacidade, não só de fazer cálculos, mas uma grande astúcia também, porque o trabalho deles era realmente observar para que ninguém ficasse sem pagar os altíssimos impostos que eram cobrados. Mas o texto nos diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus. E a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção nessa noite, Zaqueu queria ver quem era Jesus. Não era apenas ver de olhar, mas era ver quem Jesus era. Era conhecer Jesus. E eu pergunto para você hoje, quem você veio ver aqui hoje? Quem você veio buscar? Qual a vontade que você veio buscar? Você veio para apenas receber, apenas para satisfazer alguma vontade? Ou você veio para ver quem é Jesus, para conhecer a vontade dEle, para buscar fazer, obedecer à vontade dEle? Muitas vezes, irmãos, em nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus, nós não estamos buscando ver Jesus, nós estamos buscando ver a nossa vontade realizada, nós estamos buscando ver o nosso achismo sendo satisfeito. É por isso que muitas pessoas não se satisfazem na presença de Deus, porque não estão buscando ver Jesus, não estão buscando conhecer, se submeter à sua vontade. Porque muitas vezes, e isso é muito comum, nós queremos que Deus abençoe os nossos planos, o nosso querer. Nós queremos que Deus entre na nossa caixa, no nosso modelo.
A gente quer dizer como é que Deus tem que fazer as coisas, o que é que Deus tem que fazer. Nós fazemos os nossos planos e diz que o Senhor abençoe, porque eu senti no meu coração que é isso que eu devo fazer. Mas nós temos que analisar primeiro se é a vontade de Deus, se é o propósito de Deus. Aprender com Zaqueu que nós devemos buscar ver quem é Jesus, qual é a vontade dEle, qual é o agir de Deus na minha vida, o que é que Deus está fazendo. Zaqueu não foi ali com suas realizações, e eu sempre comparo Zaqueu com outro personagem que está aqui no Evangelho também, que é o jovem rico. Olha o jovem rico, um religioso, um homem que desde a sua juventude, desde a sua infância talvez, o homem era instruído na lei de Moisés, o homem era instruído nas Escrituras. Ele chega diante de Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Olha como ele era cheio de si. Bom mestre, o que eu devo fazer para que eu tenha, que eu alcance a vida eterna? Jesus então diz a ele: você conhece os mandamentos? Ele diz: conheço, tenho guardado todos desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho guardado tudo. Veja que pretensão, veja que homem santo. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem e o amou, e viu nele qualidades, e viu que realmente ele era uma pessoa sincera, uma pessoa de fé. Mas Jesus então diz a ele: vai, vende tudo que você tem, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E aí, vende tudo que tem, dê aos pobres, né? E você terá um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. Mas a Bíblia diz que aquele homem se retira triste, cabisbaixo, porque ele tinha muitas riquezas. Ele era rico, mas ele era conhecedor da palavra. Se fosse hoje a gente dizer, ele era um servo de Deus, ele era um crente. É verdade. Talvez a gente dissesse isso dele hoje. Mas eu sempre olho para essa história e sempre lembro: o homem que disse que guardava todos os mandamentos se esqueceu do primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E ele amou mais as riquezas. Não era, o problema dele não era porque ele era rico, é porque ele amava as suas riquezas mais do que a Deus. Esse era o problema. É que ele confiava mais no seu eu, no seu achismo, no seu modelo, nos seus métodos, na sua forma. Ele pergunta a Jesus: o que é que eu posso fazer com o meu método de conhecer a Deus, com a minha forma de fazer, de entender o agir de Deus? E não se trata disso. Não somos nós, é Ele. Nós que temos que nos submeter a Ele. Nós que temos que perceber, entender o agir de Deus e nos juntar a Ele em submissão, em humildade, em obediência. E o que eu acho interessante é que Zaqueu, Jesus não disse, pelo menos o texto não registra, que Jesus disse a Zaqueu: vá lá, venda o que você tem e dê aos pobres. Pelo menos isso não é dito nesse texto aqui. Jesus não pede nada de Zaqueu. Pediu apenas que ele o recebesse em sua casa somente. Mas o texto diz que Zaqueu é quem se levanta e diz: Senhor, metade dos meus bens eu dou aos pobres, e com a outra metade eu vou devolver 4 vezes mais de alguém que eu enganei, de alguém que eu fraudei, de alguém que eu extorqui. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele era baixo, ele era pequeno, e ele não conseguia por causa da multidão. Guarda essa informação aí. Zaqueu não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Não conseguia por causa da multidão. Lembre que antes que aqui, nessa mesma caminhada de Jesus por Jerusalém, ele cura um cego chamado Bartimeu. E quando Bartimeu escuta que era Jesus que estava passando, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é que a multidão que seguia Jesus, o que é que a multidão faz? A multidão diz a Bartimeu que ele se calasse. A multidão manda ele se calar, para ele não incomodar a multidão. Zaqueu não conseguia ver Jesus porque a multidão atrapalhava, ele era pequeno e ele não conseguia então
ver, não conseguia se aproximar por causa da multidão. Mas essa multidão também, mais na frente a gente vai ver, preste atenção na multidão, mas vamos continuar aqui no texto. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava, ou num sicômoro, que era uma árvore, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Lembra que eu falei que Zaqueu era um homem extremamente inteligente, era um homem astuto, Zaqueu era um homem articulado, era um homem estrategista, porque o texto diz que ele não se conforma com a multidão à sua frente, ele sabia que daquele jeito ele não ia ver Jesus, então o que é que ele faz? Ele corre adiante, ele se antecipa, ele vai mais à frente e sobe numa árvore. Como é que esse homem sabia que Jesus iria passar por ali? Provavelmente era o caminho que passava ali para sair da cidade, era a estrada, como a gente diz. Mas esse homem foi tão astuto, tão inteligente, que pegou um lugar estratégico. E aí eu pergunto, o que é que eu e você precisamos fazer? Quais são as estratégias? Quais são os esforços? O que é que nós temos que fazer para estar diante de Jesus? Para estar fazendo a vontade de Deus? Qual é a árvore que nós temos que subir? Qual é o caminho que nós temos que tomar? Qual é o lugar, qual é a posição que nós devemos estar para estar diante de Jesus? Não é para estar diante de nós mesmos, porque isso aqui a gente já está a vida toda. Porque nós já nascemos pecadores, cheios de nós mesmos, egoístas. Nós somos assim. A gente vive a vida toda fazendo a nossa vontade. A gente vive a vida toda seguindo conforme os nossos desejos do nosso coração. É assim que em Efésios capítulo 2 o apóstolo Paulo diz: estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus por nossos delitos e pecados, fazendo as nossas vontades. Era assim que a gente vivia. Mas quem conhece Jesus Cristo, quem vê Jesus como Zaqueu viu, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, não consegue mais viver conforme a sua vontade. Porque, irmãos, até hoje, o que o nosso achismo, o que o nosso querer nos fez, foi nos separar de Deus, foi assim desde o princípio. Quais são os obstáculos? O que é que a gente precisa enfrentar? O que é que a gente precisa retirar da nossa frente? Ou então a gente precisa dar uma volta e ir mais à frente? Quais são os esforços que eu e você temos que fazer para estar diante de Jesus? Esse homem Zaqueu, ele sabia o que ele queria. Se não fizermos esforços, se a gente não sacrificar coisas em nossas vidas, se a gente não conseguir tirar coisas da nossa agenda, dos nossos compromissos, se a gente não colocar Jesus como prioridade das nossas vidas, nós não vamos ver de fato quem é Jesus. E quando eu falo ver Jesus, não é apenas ver de olhar, mas é conhecer, é ter comunhão com Ele, é andar com Ele. E deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, de religião, não. Eu estou falando de vida com Jesus, de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele. Zaqueu era rejeitado pela religião, esse homem não tinha vez entre os religiosos, esse homem não tinha vez de entrar lá no templo, esse homem não era bem-vindo no templo, não era bem-vindo. Ele foi rejeitado pela religião, esse homem era rejeitado pela sociedade. Mas esse homem não desiste e supera tudo quanto é obstáculo que tinha na frente para poder ver Jesus. O que é que nós precisamos superar para estar diante de Jesus, para conhecer a sua vontade, para fazer a sua vontade? O versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Quando Jesus chega naquele lugar, perto de onde Zaqueu estava, é Jesus quem olha para ele. Deus vê a sua vida. Deus vê quais são as suas dificuldades. Jesus está de olho e está observando quais são as lutas, as batalhas, quais são os empecilhos, o que é que impede que você esteja diante dele. Ele sabe. E Ele espera que você possa estar superando, fazendo a sua parte, porque essa Ele não vai fazer. O que Zaqueu podia fazer, Ele fez. Então, quando Ele passa adiante da multidão, quando Ele sobe naquela árvore, então agora Jesus olha para ele e diz: desça depressa, Zaqueu. Deixa eu dizer uma coisa a você também.
Jesus tem pressa em se relacionar com você. Jesus tem pressa em entrar na sua vida, em habitar no seu coração. Jesus tem pressa em caminhar com você. A palavra de Deus diz: se hoje ouvires a sua voz, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, diz: não endureça o seu coração. Isaías capítulo 55, versículo 6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoque, clame a Ele enquanto Ele está perto. Deus tem pressa em nos salvar, Deus tem pressa em nos trazer de volta para a sua presença, Deus tem pressa em que eu e você, meu irmão, estejamos em comunhão com Ele. Deus tem pressa. Observe o que Deus tem feito. Eu falo para a igreja Batista Emanuel, para essa comunidade de fé, para esses irmãos, observe o que Deus tem feito. Tem dias que a gente olha, até em reuniões de liderança, até em cultos, às vezes a gente dá o testemunho aqui e diz: meus irmãos, é uma coisa atrás da outra e Deus vai agindo e Deus vai trabalhando, porque é Ele quem faz a obra, não somos nós. Nós somos apenas instrumentos e glória a Deus que nós fazemos parte dessa obra, porque Ele tem nos dado o privilégio de servir a Ele. É uma coisa atrás da outra. A gente olha e diz: mas olha, teve isso e teve aquilo. E a gente olha para trás e diz: como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus tem feito grandes obras, como Deus tem atraído pessoas para a presença dEle, não é para a nossa presença. Nós temos a alegria, a honra de ter pessoas que estão chegando para buscar a Deus e estar junto com essas pessoas e caminhar junto com elas. Isso é um privilégio. Como é maravilhoso olhar e ver o que Deus tem feito em nosso meio. Tem horas que a gente olha e a gente pensa assim: poxa, mas não tem nem um minuto de descanso. Não tem mesmo, porque Deus tem feito grandes coisas. Porque a obra de Deus é maravilhosa. E o nosso descanso é descansar nele, é estar com Ele, é andar com Ele, é viver com Ele. Como é bom estar na presença de Deus. Deus tem pressa em fazer a sua vontade, em cumprir os seus propósitos. Até porque, meus irmãos, só existe um tempo, só existe um dia, que é hoje. O amanhã não nos pertence, nem sabemos se ele existirá. O ontem já passou, já não existe mais. Por isso que a Bíblia fala da urgência. É hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que Deus quer fazer uma grande obra. Hoje é a oportunidade, aquela era a última vez, o último dia que Zaqueu poderia estar diante de Jesus. E ele não sabia. Por isso que Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Às vezes a gente tem uma dificuldade com o tempo. Deus está agindo em um tempo, no seu tempo que é perfeito, e a gente fica protelando as coisas, né? Eu disse a vocês no começo do culto que a primeira pregação que eu ouvi foi sobre essa história de Zaqueu. E naquele dia, eu já contei isso aqui outra vez, naquele dia a mensagem do Evangelho falou ao meu coração. Mas o meu pensamento era: eu vou frequentar um pouco mais, eu vou olhar mais, porque a gente tem aquele monte de preconceito. Tinha, né, e ainda tem hoje, com igreja evangélica, com crente, com pastor, aquela coisa toda estava aqui na minha cabeça. E aí eu disse: eu não vou receber Jesus hoje, eu não vou dizer sim para Ele hoje. E como eu já falei a vocês, o pastor já tinha terminado de pregar, passou a palavra para o pastor da igreja, ele já estava dando os avisos, o pastor levantou lá, pediu o microfone e disse: olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês, Jesus continua chamando, convidando, e Ele está chamando você pelo nome. Seu nome pode ser João, José ou Ricardo. Desse jeito, né? E aquilo, eu chego a gelei, né? João e José são nomes comuns, mas Ricardo não, né? E aquilo realmente eu senti, eu digo: foi comigo. Agora esse homem não me conhece, esse homem acho que nunca mais me viu na vida, esse homem morava em Petrolina, era a primeira vez que eu pisava naquela igreja. E o pessoal da igreja também não me conhecia. Eu ainda fiquei olhando, será que é alguém? Mas não tinha como dizer que foi combinado, né? Mas veja, não só por isso, mas pela mensagem, tudo que foi pregado ali. Eu ainda demorei um pouco, mas no meu coração já ardia a chama. Eu já tinha entendido desde o primeiro dia: Jesus está me chamando. Ele tem algo com a minha vida.
Depois, um mês depois, eu não resisti mais e tomei a minha decisão de confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí o versículo 6, ele diz que Zaqueu desceu rapidamente e foi com alegria. Nós temos que responder a Deus no tempo dele. Por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, se hoje ele falar ao seu coração, não endureça o seu coração. Não deixe para depois, porque o dia da salvação é hoje. Nós temos que responder a Deus no tempo que Ele nos fala. Quando Deus se revela, quando Ele revela a sua vontade, não tem por que a gente ficar protelando, ficar colocando um monte de obstáculo, porque a gente começa a colocar os nossos achismos, tem hora que a gente começa a pedir, Senhor, confirma, e a gente quer que venha um anjo para dizer, quer que venha um monte de sinais. Se Deus falou aos nossos corações pela sua palavra, se Ele está mostrando o seu agir, se Ele está se revelando, meus irmãos, temos que ser como Zaqueu. Desça depressa, rapidamente, receba Ele com alegria, receba o que Deus está fazendo com alegria e rapidamente. O versículo 7 vai dizer, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Eu disse a vocês, guardem a informação da multidão. A multidão mandou o Bartimeu se calar. Não era para o cego clamar por Jesus. A multidão agora estava como obstáculo, não deixava que Zaqueu passasse para ver Jesus. E agora todo o povo, a multidão, quando viu isso, que Jesus estava sendo recebido na casa de Zaqueu, começou a murmurar, começou a se queixar. Esse é o grande problema de muitas pessoas. Se queixam, se reclamam. E aí a palavra de Deus vai dizer, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Se a gente se queixar só dos nossos pecados. Se o motivo da minha cara feia, de eu estar aqui, como a gente diz, né, de bode amarrado, de eu estar de cara virada, de eu estar com um pantinho para os outros, se fossem os meus pecados, era bom demais. Porque aí eu ia me consertar, né? Porque aí eu ia me arrepender, porque aí Deus podia mostrar, olha, você tem feito isso, tal, tal. Mas a gente se queixa dos outros, mas a gente se queixa de tantas coisas, às vezes até de Deus. Às vezes a gente, sem perceber, a gente está se queixando de Deus. É Deus agindo, é Deus fazendo, e a gente se queixando, e a gente murmurando. Por que é que daquela multidão de cerca de 400, ou era 600 mil pessoas, não me lembro, que saíram do Egito, mas era uma multidão, milhares de pessoas saíram do Egito para a terra de Canaã. Quantas pessoas entraram na terra, quantas famílias? 2 famílias, Josué e Calebe. Por quê? Porque passaram 40 anos rodando pelo deserto, se queixando, murmurando, reclamando. Não estava bom, nunca estava bom. 40 anos eles demoraram para entrar na terra. Sabe quanto tempo José com Maria e Jesus, recém-nascido, demoraram para fugir para o Egito, que Deus havia mandado, porque Herodes queria matar Jesus ainda recém-nascido? Quanto tempo eles faziam aquele percurso? 3 meses, o mesmo percurso, 3 meses. E o povo demorou 40 anos. Passaram-se gerações. E um dos motivos, murmuração. E a murmuração levava eles à incredulidade, falta de fé. Agora, não era falta de fé, não é porque eles não acreditavam que Deus existia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que durante o dia, uma grande nuvem cobria e dava sombra para eles. Alimento, o maná, né, as codornizes, o alimento caía do céu para eles, na quantidade certa, todos os dias. Durante a noite, aquela nuvem era uma coluna de fogo, ou uma nuvem de fogo, que tanto iluminava no deserto. Nós estamos falando de séculos atrás, onde não tinha eletricidade, não existia lanterna. Uma coluna de fogo que tanto iluminava no deserto como aquecia, porque o deserto é muito quente durante o dia, mas é muito frio durante a noite. Era a presença de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor ia diante deles todos os dias. Não era porque eles não estavam vendo Deus, vendo o agir sobrenatural de Deus. Mas por que é que a Bíblia diz que era incredulidade? Por causa da murmuração. Porque apesar deles estarem experimentando o sobrenatural de Deus, aquilo não satisfazia.
Porque eles queriam as suas vontades. Porque eles queriam do jeito deles, no formato deles, no modelo deles. Por que é que os judeus até hoje não entendem que Jesus é o Messias, que o Messias esperado por séculos e gerações, que o Messias já veio? Por que é que eles ainda não entenderam? Porque eles esperam um Messias no formato, na caixinha deles, no modelo deles, do jeito que eles aprenderam, do jeito que eles mesmos criaram suas teorias sobre o Messias. Mas quando o Messias veio, e o Messias cumpriu inclusive os sinais que eles entendiam como sinais, mesmo assim eles não aceitaram. Sabe por quê? Porque os líderes religiosos não queriam perder o poder, não queriam perder o poder que tinham sobre as pessoas, as regalias que tinham. Porque as pessoas, aqueles homens, por mais que fossem conhecedores das Escrituras, tinham um coração endurecido. Incredulidade, murmuração. Não, o Messias não pode ser o Messias. Não é esse o Messias que nós queremos. E é interessante porque quando Jesus é julgado ali, de maneira irônica, Pilatos, as autoridades ali, falam isso ao povo: mas esse não é o rei de vocês? E eles dizem: não, nosso rei é César, é o imperador que nos explora, que nos escraviza, que nos mata aos montes. Mas era isso que o povo queria. E eles rejeitaram o Messias. Murmuração, incredulidade. A multidão começa a se queixar. E aí o versículo 7 continua e diz que ele se hospedou. O povo murmurava, eles diziam assim: ele se hospedou na casa de um pecador. Como se eles não fossem pecadores. Como se eles não fossem pessoas que precisavam da mesma salvação que Zaqueu precisava. Nós precisamos de Cristo. Eu e você precisamos de Cristo todos os dias. Mas Zaqueu, versículo 8 diz: levantou-se e disse ao Senhor. Interessante que Zaqueu, ele corre, vai adiante da multidão, ele sobe na árvore para ver Jesus, depois ele desce depressa, recebe Jesus em sua casa com alegria, e agora Zaqueu, ele se levanta, e ele estava ouvindo o que a multidão falava. Mas interessante que Zaqueu, ele se levanta e diz a Jesus, ele se dirige a Jesus, e ele diz ao Senhor: Senhor, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu toma a sua decisão de mudar de vida, de mudar a história da sua vida, porque ele encontrou com Jesus, ele encontrou com a salvação naquele dia. Zaqueu, ele toma a atitude. Sabe o que é que isso nos ensina, irmãos? Na verdade, reforça o que nós sabemos. É que Deus é quem faz a obra nos corações das pessoas. É que Jesus é quem faz a obra nos corações das pessoas. É que Ele mesmo, Jesus, diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele diz: quando Ele vier, convencerá o mundo, as pessoas, do pecado, porque não creem em mim. Está lá em João capítulo 16, essa afirmação. É o Espírito Santo, é Deus, é Jesus, por meio do seu Espírito Santo, quem nos convence, quem faz a obra, quem quebranta os nossos corações. Não é o pastor, não é o pregador, não. É Deus quem faz a obra de transformar os nossos corações. E quando nós temos esse encontro com Jesus Cristo, nós tomamos a decisão, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Nós sabemos o que é que Deus espera de nós. Por isso que nós não precisamos impor às pessoas, dizer como ditadores, faça isso, faça aquilo. Nosso papel é apenas pregar a palavra, ensinar a palavra. E o Espírito Santo, Deus fará a obra no coração das pessoas. Zaqueu se levanta e diz: eu vou mudar de vida. Eu sou rico, eu tenho demais. Metade eu vou dar aos pobres, não me fará falta, eu vou ajudar pessoas que precisam. E os pobres eram muito pobres, miseráveis mesmo. E aí ele dizia: e olha, quem eu enganei, eu vou devolver, mas eu vou devolver 4 vezes mais. E o versículo 9 diz: Jesus lhe disse:
Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Este homem foi rejeitado pela religião, esse homem foi rejeitado pelas tradições, esse homem foi rejeitado pela sociedade, mas ele é filho de Abraão, esse homem tem fé, esse homem hoje, a salvação veio na vida dele. É isso que Jesus está dizendo. Zaqueu, quando faz todo o esforço, quando ele vence todos os obstáculos para estar diante de Jesus, Zaqueu estava recebendo a salvação na sua casa, na pessoa de Jesus Cristo. Hoje houve salvação nesta casa. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, há salvação para as nossas vidas. O versículo 10 ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem, Jesus, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio buscar a mim porque eu estava perdido. Ele veio buscar você porque você estava perdido. Ele veio buscar cada um de nós porque nós estávamos perdidos. Qualquer pessoa que não tem um encontro com Jesus Cristo, que não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda está perdida. Mas a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, confia naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que confia nele, crer quer dizer isso, confiar nele, tenha a vida eterna, não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Jesus estava indo para Jerusalém, passando a última vez por Jericó. A multidão esperava que Jesus chegasse em Jerusalém e fizesse ali uma revolução. A multidão esperava que o reino de Deus se concretizasse, se manifestasse ali, naquele momento, que expulsasse os romanos, que destruísse o poder do Império Romano e assim o trono de Israel fosse reerguido e o trono, Jesus sentasse no trono e se tornasse o rei daquela nação. Mas Jesus vem aqui na casa de Zaqueu dizer, o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Ele vem dizer diante de Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Ele havia ensinado antes e havia dito, olha, o reino de Deus está dentro de vocês. Ele disse a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, foi o que Jesus disse. E olha que interessante, se você olhar o versículo 11 aí de Lucas 19, eu não li no começo do versículo 11, olha a informação que tem no versículo 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Foi o que eu acabei de falar. O povo pensava que Jesus ia para Jerusalém para se tornar rei, expulsar os romanos e então se sentar ali no trono de Davi, no trono de Israel. Mas, enquanto isso, Jesus estava entrando na casa de um homem pecador, levando salvação àquela vida. Enquanto isso, Jesus estava dizendo para Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu estaria em sua casa. Desça depressa, porque hoje eu tenho um reino para começar na sua vida, no seu coração. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, olha, desça depressa, obedeça depressa, me receba depressa, me escute depressa, ouça a minha voz depressa, ouça o meu chamado, mas tenha pressa, porque hoje eu quero ser rei no seu coração, na sua vida, porque hoje eu quero que você conheça o meu reino no seu coração e na sua vida. Esse é o convite de Jesus para nós hoje. Por isso, eu quero concluir dizendo, o que você precisa deixar, ou o que você precisa fazer para estar diante de Jesus? Quais são as árvores que talvez você precise subir, ou descer depressa? Aonde é que talvez você esteja se escondendo e Jesus esteja dizendo, saia daí, desça depressa, venha, porque eu quero ser rei na sua vida, venha, porque a salvação, eu tenho salvação para a sua vida. Você sabe o que precisa fazer,
nós sabemos, quando Ele fala ao nosso coração, nós sabemos o que precisamos fazer. E eu queria, antes de a gente cantar, de a gente louvar,